Boa noite a todos. Eu estou um pouco como Siqueira aqui, pego de surpresa, uma grata surpresa. E eu vejo aqui amigos muito queridos. Vou começar lá de trás da PUC, pelo Ronaldo Porto Macedo Júnior, cujo pai me deu aula, e é uma alegria reencontrar o Ronaldo, que me faz lembrar meu querido professor de civil. Vejo aqui o Chueri também, grande advogado, professor. Magalhães, nosso professor de sempre, Kazuo Watanabe, e tantos amigos, amigos tão queridos. Eu, como a Rosana, também tinha os meus ídolos. Eu me lembro, eu estudante das Ciências Sociais, adorava ouvir a Marilena Chauí, professora da filosofia da USP, falar. Eu me sentia inteligente quando eu a ouvia. Ela me fazia crer que eu fosse inteligente. Outro cara que eu gostava muito de ouvir era um sujeito que era advogado, e eu o ouvi pela primeira vez, professora Ada, num encontro de advogados em 82, 83, que o Márcio Tomás Bastos havia promovido em São Paulo, e era um tal de José Paulo Sepúlveda Pertence. E eu ouvi ele falar, eu achava o máximo, né? Já era advogado e tal, mas recém-formado. Ouvi o Zé Paulo falar, o Márcio falava, esse cara é um cara inteligente, bom e tal. E tinha uma outra pessoa que eu gostava muito de ouvir. Era uma tal de Ada Pellegrini Grinover. Eu tinha, assim, a professora Ada era outra que me fazia sentir inteligente. Porque eu, de verdade, era e continuo sendo bem burro. Mas quando eu ouvia a professora Ada falar, porque eu entendia o que ela falava, viu, professor Kazuo? Ela explicava aquelas teorias, tal, e eu entendia o que ela falava. Isso é bacana quando o aluno pode entender o que o professor fala. E eu admirava muito a minha professora Ada. Depois eu vinha ser aluno dela, no mestrado, nos cursos do doutorado, para fazer os créditos, etc. e tal. Ainda me lembro de um jurista italiano chamado Tarufo, e eu estava eu pensei que era uma comida qualquer, e eu estava desinteressado na aula, e ela falou, e o Tarufo? Eu falei, que Tarufo é esse? E a professora Ada, ô Toron, acorda. A professora Ada sempre tratava os alunos dela, e eu falo aqui como aluno também, Rosana, com muito carinho, com muito amor. E é assim que eu sempre me senti com a professora Ada. E uma vez, num jantar de fim de curso, eu chamava ela de professora Ada, ela falou, Toron, você sempre me chamou de Ada, para de me chamar de professora. E eu falei Ada, então eu passei a tratar como Ada. Mas a verdadeira Ada, da qual eu vinha gostar, Chueri, não é essa processualista. Gosto muito, não preciso avançar nesse tema, que já foi lido o currículo dela, as muitas atividades. Ada, sabe o que eu mais gostei em você? Da Menina e a Guerra. É o livro que eu mais gostei. Eu vi minha professora Magalhães, nosso ilustre diretor da faculdade, falando de sexualidade. Porque esse livro, A Menina e a Guerra, ela fala de sexualidade, ela se expõe. Fala do pai dela, ainda me lembro de uma cena do seu pai com fome, andando como um leão, de lá para cá, e a comida não estava pronta. Parece que tinha queimado o molho, e finalmente ele descobriu que aquele molho é o que ele gostava. Essa é a Ada que eu conheci. A Ada mulher, a Ada menina, a Ada que tinha uma história. A Ada que falou do pai, a Ada que falou da história da Itália. Tem uma passagem no livro que eu nunca me esqueci, que é quando acaba o fascismo na Itália, e ela diz, parece que ninguém nunca foi fascista nessa terra, todo mundo esqueceu o fascismo e nunca houve fascismo aqui. Eu falei, que mulher grandiosa. Essa homenagem que foi idealizada pela Rosana, eu vou dizer uma coisa, Rosana, não é para encher sua bola. E, por favor, se você se sentir assim meio cheia, vá no analista rápido. Foi a melhor coisa que aconteceu durante toda essa jornada em comum. Que alegria a gente poder comemorar, celebrar o talento de uma pessoa que se dedicou tanto à formação dos outros, que se dedicou tanto, com tanto amor, carinho, a ensinar. Ensinar, nós sabemos, eu dei aula durante 20 anos,
É como uma coisa sagrada, uma coisa magnífica, uma coisa, como disse o querido Siqueira, uma coisa que exige alma, que exige coração. Te sobra isso. Mas eu queria dizer algo mais. Queria dizer algo mais. A sua história, a sua estatura é muito maior. É muito maior que a ESA, que a OAB. O seu nome está na história do Brasil. O seu nome está muito além de uma bobajada que um sujeito que um dia, por uma questão eleitoral, resolveu escrever um livrinho que o desmerece, porque você é muito maior que isso. Lei é più grande, lei é divina. E falo pouco, porque eu não sei falar muito italiano. Está aqui o Pinhalosa. Cadê o Pinhalosa? O Pinhalosa, onde está o Pinhalosa? Está aí. Mas, enfim, você é muito maior que tudo isso. E eu vou dizer uma coisa de coração. Muita gente me pergunta, ô Toron, você tem uma vida boa, casado, filhos, advogado, o escritório já está grande, está montado, não sei o quê. O que você tinha que se meter com campanha? Estão falando que eu vou liberar maconha. Estão falando tanta coisa de mim, professora. A gente vai ouvindo, entra por aqui, sai por aqui. Que fique essa noite, essa linda homenagem. Essa homenagem que a Rosana idealizou em tão boa hora, que vem como assim um colírio para os nossos olhos, que vem como música para os nossos ouvidos. Que alegria podermos celebrar a vida de uma pessoa que deu tanto para os outros, tanto amor, tanto carinho. Cada aula sua é muito mais que uma colherada de amor. Cada aula sua é uma vida inteira de amor e nós celebramos. Talvez como judeus nós devemos dizer, quando falemos o nome da professora Ada, a vida, Lechaim, que Deus a ilumine sempre e muito e que com as suas luzes você ilumine os nossos caminhos. Muito obrigado por tudo, Ada. Muito obrigado pela sua amizade e pelas suas lições. É isso.